é Catamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre Estrela da Manhã. É um lançamento de 2016 da Globoalt e é o terceiro e livro final da trilogia Red Rising do Percy Brown. O primeiro livro é A Fúria Vermelha, o segundo livro é Filho Dourado, o terceiro livro Estrela da Manhã. Primeiro, acho que eu não preciso alertar você que sendo resenha do terceiro e último livro de uma trilogia, se você não leu ainda, você vai pegar spoilers aqui, então, né, não é uma boa assistir. No primeiro livro a gente conheceu o Daryl como um vermelho, a gente viu ele ser entalhado, se transformar num dourado, se juntar aos filhos de Ares, tentar por dentro começar uma revolução. Ele passou pelo instituto, fez amigos, fez o Sevro, fez a Mustang, dá um muito legal de Fúria Vermelha quando a Mustang entrega o irmão. Ele também perdeu amigos como Cassius. No Filho Dourado a gente teve ele na academia, que era uma situação completamente diferente. Não era em terra e estratégia, era no espaço, combate entre naves, buscando resoluções. Ele tramou muito em Filho Dourado. A gente nunca sabia o que os personagens estavam pensando que eles iam fazer. No final do livro, o Daryl conta pra Mustang que ele é um vermelho. A gente descobre que o Sevro é meio vermelho também. Quando a gente acha que tudo deu certo, o Chacal chega, atirando pra tudo quanto é lado, mata o arquigovernador, que é o seu pai, e a gente vai começar esse livro exatamente nesse ponto, onde a gente vai descobrir o que aconteceu com o Daryl. Ele foi preso e torturado pelo Chacal por muitos meses, então ele perdeu muito da massa muscular que foi construída pra ele tá super magro, ele foi deixado durante muitos meses trancado numa caixa, esticar as pernas, se levantar, ele tá com as coisas dentro da cabeça dele e ele fica ao tempo inteiro atormentado com aquilo. Quando ele sai dessa caixa, ele descobre que é pro Chacal entregar ele pra Soberana fazer o que quiser com ele. Só que é óbvio que o Daryl não vai ficar preso muito tempo. Só que quando ele sai desse casulo, pela primeira vez a gente vê um Daryl que não tá no controle. E ele tá muito quebrado. E ele virou um símbolo, mais do que nunca, ao lado da liberdade, do que um vermelho poderia fazer, do que uma classe baixa, de uma cor baixa poderia fazer. E isso incitou cada vez mais a rebelião. E a rebelião agora é comandada pelo Novo Ares. E o Novo Ares é o Sevro. E o Sevro nunca foi um cara de pensar a estratégia ou de fazer a coisa pelo bem maior. O Sevro é um cara bélico, ele quer guerra. E como ele assumiu o papel do Ares, primeiro, faz com que a situação tenha saído completamente de controle, e segundo, faz com que o Daryl não tenha mais o controle. Porque por mais que o controle dessa revolta fosse do Ares, quem tava carregando isso nas costas, por dentro, era o Daryl. Ele era um símbolo. E é óbvio que vai chegar um momento no livro onde o que ele pensa versus o que o Sevro pensa vai entrar em conflito. Só que os dois são muito amigos. É muito interessante ver isso crescendo e se formando ao longo do livro, e a apreensão que eu fiquei em saber que aquilo ali era uma bomba relógio e que a qualquer momento os dois iam entrar em conflito. Como todos os outros livros da trilogia, ele não te dá plot central pra resolver e a gente passa caminhando e aí tudo se resolve no final. Ele vai aos poucos resolvendo e dando mais problemas. Esse é um livro enorme, onde vai ter muitos conflitos, onde a gente vai passar por muitas batalhas, e faz muito sentido porque a gente precisa disso. Aqui todo o contexto que foi feito nos conta que essa não é uma história fácil de resolver. Não vai ser simplesmente vencer uma pessoa e tudo se resolve. Existe uma série de inimigos. Existe a Soberana, existe o Chacal e existe os líderes lunares. Então qual é a estratégia para derrubar todos eles? Existe uma complexidade muito grande no que precisa ser feito para se chegar no desfecho dessa história. E isso foi o ponto que eu mais temia durante a espera desse livro. Qual vai ser o final disso tudo, sabe? Então eu tava muito preocupada com o que o autor ia sacrificar aqui. Podia acontecer uma série de coisas. Todo mundo podia morrer aqui para dar um tom para esse livro no final. É claro que a gente tem o Daryl protagonista aqui, mas tem um outro personagem que é muito importante nesse livro, junto ao lado dele, que é o Cassius. Cassius Albelona, ele foi um personagem muito importante no primeiro livro. No segundo livro ele não foi tão importante assim, mas ele tava lá fazendo o papel dele, e nesse livro ele é muito importante pra história. Eles são inimigos, mas a presença dos dois em cena juntos é muito importante pra construção dessa história, pro desfecho dessa história e pro que vai restar tanto do Daryl, quanto do Cassius, quanto do Chacal, quanto da Mustang, quanto do Sevro no final desse livro. Mustang, que personagem que me deu tanto conflito nesse livro. Eu comecei o livro duvidando muito da Mustang. Eu não sabia o que ela tinha feito, eu não sabia se tinha sido ela que tinha entregado. E o final da Mustang é simplesmente sensacional. Eu não tinha imaginado que a configuração que o livro termina seria possível, com que a última revelação que a Mustang faz fosse possível. E isso é muito, 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 muito legal. Pra mim, que vivo adivinhando o final de livro de fantasia, porque é sempre a mesma coisa previsível. Faltando 50 páginas pro final, eu ainda não sabia o que ia acontecer. Eu ainda não sabia qual era a configuração final do livro. É muito legal pegar um autor, pegar uma trilogia, caminhar por, sei lá, 1.500 páginas dessa trilogia, e depois de 1.500 páginas, chegar a 50
50 páginas do final e tu ainda não fazia a menor ideia do que vai acontecer e de como a trilogia vai se coroar. Outra coisa muito legal é todas as menções a Eu aqui, a esposa do Daryl. Quando o Daryl renasceu, ele tinha aquela coisa de que ele queria fazer aquilo pela Eu, que ia ser a vingança da Eu, que não sei o que, não sei o que lá. E a trilogia foi desconstruindo isso ao longo do tempo. Aquilo não era pra Eu, era pra todo o povo, era pros vermelhos, era pra todas as cores baixas. E ao longo da trilogia o Daryl vai entendendo isso. E nesse livro, mais do que nunca, ele entende que os sacrifícios não são pra ele, que os sacrifícios não são pros filhos de Ares, que o sacrifício não é pros vermelhos, é pra todas as classes baixas, é pra que todo mundo tenha um lugar no mundo. E ver essa construção é muito bacana, porque você vê o quanto o personagem amadureceu, você entende a compreensão disso. Ela tem um tom todo mais maduro, que não aconteceria se esses personagens não tivessem 23 anos, por exemplo, que é o 23, 24, que é quando a gente termina essa história. E por mais que o tempo não seja contado na história, a gente sabe que ele se passou e a gente viu esses personagens crescendo. O Sevro é um dos meus personagens favoritos, mas junto com ele, nesse livro, junto com a Mustang, que eu adoro também, por mais de todos os conflitos que eu tive, por mais de todas as dúvidas, das coisas que ela fez, não fez, contou, não contou, decisões que tomou, enfim. São personagens que eu gosto muito. A Victra, sensacional também, ela é uma ótima personagem. O desfecho dela, a forma como ela se alinha com outro personagem ao longo do livro, eles começam a caminhar pra colidir, é muito legal e você fica tipo, opa, o que aconteceu, sabe? E novamente, o que eu sempre falei nos outros 2 livros é que assim, a gente tá acompanhando a história na cabeça de um personagem, mas a gente não sabe tudo que ele tá pensando. Tem muita coisa que ele pensa e ele não conta pra gente. Então assim, chega um momento do livro onde tu tá, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, não pode ser, isso não pode ser verdade. E aí o personagem fica assim pra ti, eu já sabia que isso ia acontecer, eu já planejei isso aí tudo, tava tudo na minha cabeça, eu só não contei pra você, leitor trouxa. Apenas. O último plot final, você fica tipo, não. Eu posso ficar aqui horas falando pra vocês tudo que eu gostei desse livro, tudo que eu gostei dessa trilogia. É com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano, é com certeza uma das melhores trilogias e séries que eu li esse ano. Ter conhecido a família do Daryl, ter voltado a ver a família do Daryl, ter voltado a ver o irmão, o tio, a mãe, os sobrinhos, foi muito legal. É bem posicionado pra fazer parte da reconstrução dele enquanto pessoa, depois que ele tava todo quebrado. Ver que ele fraquejou, porque é o primeiro momento que a gente tem o Daryl frágil. Mais do que nunca aprendeu a sacrificar, e não só sacrificar a si mesmo, mas sacrificar os outros. Ele entende que não dá pra salvar todo mundo e é muito triste, tocante, quando você se dá por conta que o personagem se deu por conta disso, sabe? Ele entendeu que pra ele ganhar essa guerra ele não pode salvar todo mundo. Essa guerra vai ter penalidades e vai ter pessoas que vão se perder e ele precisa escolher somente o caminho que vai fazer isso acontecer com menos dano. Outra coisa muito legal que quem já leu o livro vai saber, que eu acho que é um dos momentos de ápice do livro, que eu virei, que eu larguei o livro e dei uma gargalhada, foi a história do olho do Sevro. Que personagem sensacional. Ele é meio psicopata, ele é meio maluco, ele é meio fora da casinha, mas ele é muito leal e muito sem noção das coisas que ele faz. É um personagem, assim, que entrou pra lista dos meus personagens favoritos. A gente perde personagens aqui, uma guerra, enfim, algumas pessoas vão morrer. Eu fiquei muito triste com alguns, com a forma como alguns desses personagens partiram. Pra mim foi tipo, não. A gente tem muito personagem dúbio aqui, a gente vai ver muita gente voltar pro cenário principal. E se você conseguir adivinhar o final desse livro, meus parabéns, porque olha... E eu fiquei tão feliz que eu não saquei esse livro, que eu não fazia ideia do que ele tinha pra me contar, porque eu tava com muito medo de ler. Muito medo. E não ser pleno. Outra coisa que é muito interessante é que, a não ser no começo, quando a gente começa com o Chacal, ele quase não aparece nesse livro. E a gente sabe da presença ameaçadora dele, mas ele quase não é presente durante a história. Só que ele nem é o maior dos problemas, entendeu? Tem tanta gente querendo foder com tudo que, ok, Chacal, entra na fila, tua hora vai chegar, mas calma, porque você não é o dono do universo, existem outros grandes poderosos aí que a gente também precisa conversar. E a sensação de caos do livro é muito palpável, você entende muito bem que confusão que se formou daquilo que aconteceu, sabe? Da Eu, do Daryl, da guerra que o Sevro começou a liberar, do que os filhos de Ares estão fazendo. E não é bonito, sabe? Não é simples, é guerra. E isso é aquela coisa assim, a gente acredita num futuro melhor, mas pra gente passar por um futuro melhor, a gente vai ter que sofrer antes. Tá, esse cara vai nos libertar e aí vai fazer o quê? A gente vai matar todos os ouros e vamos ser felizes? Como é que vai funcionar essa logística? Então tu passa o livro inteiro tentando maquinar na tua cabeça como vai funcionar. E a solução, ela não é entregada pronta. Ela não é entregada num prato assim, ó, pronto, resolvemos todos os problemas do universo, agora vamos ser felizes, esquece a guerra. Não. Existe a consciência de que foi dado um primeiro passo a uma construção melhor. Esse mundo não é um mundo que se cura de uma hora pra outra.
Fica aqui então a minha recomendação, se você já leu Fúria Vermelha, se você já leu Filho Dourado, se por acaso você viu essa resenha sem ter lido esses livros, não sei o que você tá fazendo aqui, querido. Mas enfim, vá ler, vá conhecer essa história. O Percy Brown é um autor excelente. Você vai encontrar um bom livro aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro, tô muito feliz de ter concluído. Quando eu passei ali da página 50, eu já sabia que o livro ia ser um tiro, porque ele tava caminhando pra isso. Foi uma leitura muito legal e eu não vejo a hora do Percy Brown escrever mais coisas aí pra gente poder conferir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!